pela Covid-19. E houve um aumento do número de casos em Alagoas, são 12 casos. Coronavírus com o maior em Alagoas. casos confirmados da doença pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registrados 844 Alagoas segue com 18 coronavírus casos confirmados em Alagoas. O número é esse, 7, tá vendo? 7. Meus amigos, muito obrigado mesmo por atenderem essa conversa. Esse material é do site 802, dirigido pelo Aprígio Vila Nova, é do blog Sávio e é do suplemento Campos, que circula com o jornal O Dia. Ficará sempre aqui do 82, ele irá para o suplemento e ele ficará também no blog. Então, muito obrigado e vamos em frente. Eu vou só dizer uma coisinha antes de qualquer outra coisa. Infelizmente, muito do que a gente comentou sobre o Brasil parece que está ocorrendo nesse mês de junho. E a coisa é complicada, né? Não é tão fácil assim, né? Especialmente com essa vontade agora pública de ir rompendo aqui e ali o isolamento, mas com o acentuado perigo. Porque nós estamos ainda em muitos lugares e em muitos pontos no pico da subida, né? Pico da subida. Vou voltar à Vaca Fria de Alagoas. Não vou tratar de número ainda. Vai ser lá para frente. Eu vou colocando coisas que ajudarão a comentar os números que vêm lá na frente. Como sempre, gravação feita em casa. E o barulho da rua está aí à sua disposição. Eu vou conversar pegando uma parte do anterior, né, para emendar. Eu dizia aqui o seguinte, que lá no anterior, né, que o vírus, ao entrar no Brasil, sem dúvida se deslocou do rico para o pobre. Sem dúvida, ele saiu do rico para o pobre. Claro que ele não tinha essa intenção, mas assim é que foi. Ele veio possivelmente de alguma vilegiatura, ou de negócios, ou coisas assim, né? Veio assim. Sendo dito que, tendo São Paulo como uma das suas portas, ele foi adentrando o chão de nossa economia, nossa cultura, nossa sociedade, nossa política. É desta forma, e em parte, que ele se fez brasileiro. E vai sendo alagoano. Embora, segundo se afirma, tivemos a nossa própria Itália, quer dizer, não vem da Itália de São Paulo. Somos um alagoano com vírus ou sem ele. Somos. Né? Mas, com ele ou sem ele, nós guardamos na cabeça uma série de sinais para comportamento. E que, via de regra, a gente procura e não encontra nesta transformação que é obrigado a viver. A melhor forma de lidar com a historicidade enquanto vírus deriva de que está dentro do universo da cultura. E nela interfere, e nela recebe interferências. Ele é comunicado e é comunicante. Significado e significante. Então, além da unidade biológica,
a ter o que poderia ser visto como uma antiga história natural de evidente prestígio durante o século XIX e de vasta amplitude conceitual, ele é, embora não se esgote nisto, uma relação social que infalivelmente lidará com duas também antigas categorias de análise, o aqui e o agora, sendo necessário, apesar do senso do óbvio, considerar que ele é em um tempo e em um espaço, o que, sem dúvida, lhe confere a de definir-se ao ser e estar no campo do humano. Vale aqui referir como é importante, de vez em quando revisitar o óbvio, vale a pena aqui referir como é importante, de vez em quando, revisitar o óbvio e encontrar sua renovada e atualizada expressão. Ele é um objeto da natureza que se põe conosco por entrar e fazer-se da cultura, ou de uma forma mais simples, entra no espaço. Nosso, o aranguado no caso. Começa a existir nesse ponto, de nossa parte, uma certa preocupação, assemelhada à linha de investigação da hermenêutica, e que é indubitavelmente instigante. Poderíamos ler a pandemia das Alagoas como se estivéssemos diante de um texto, quem fala, o que fala, de onde fala, por que fala, como fala, para quem fala. Será que não se encontra aí uma certa linha de investigação que se teria quanto à natureza e objetividade de um discurso? Não me resta dúvida que o vírus escreve. E então fala como fez a bexiga, o sarampo e outras tantas angústias alagoanas. No entanto, deve ser resguardado que tudo ele escreve ou fala em nosso espaço e de nosso espaço, e não no espaço dele. E em decorrência, o Covid-19 cumpre uma limitação dada para a própria discussão que pode ser empreendida. Ele nem pode ser totalmente desconhecido, nem pode ser completamente conhecido. Uma delas é como o objetivo do conhecimento científico, fundado numa biologia que foi a molécula, e outra com seus resultados. São estas duas formas de vê-lo e, de certa forma, de dialogar com ele, pois está no espaço de nossa construção e, estando nele, está em nossa história. Então, por estranho que pareça, é possível dialogar com esse vírus, é possível ler o que ele escreve, é possível tentar entender o que ele fala. O que nós trabalhamos quando estávamos mexendo com o Brasil e vendo a visão estratégica que era desenvolvida. Então, nesse contexto que nós estamos colocando a questão, é fácil começar a entender que a pandemia não se resume à existência do corona, mas entra num complexo de situações que se determinam e se constroem ao estar junto conosco na mesma caminhada de tempo e tendo nela um papel específico, onde não encontra apenas o nosso raso e o nosso momentâneo. Ele está no profundo do modo como tudo se organiza conosco e, portanto, na estrutura. É este o percurso desejado pelo vírus, em nosso modo de entender. Ele tem o objetivo, a entrada no profundo de nossa vida, nas heranças e modos de ser, com a força da desorganização que ele provoca. Da desorganização circunstancial, mas não efêmera e caótica. Causa é aparente. Parece-nos oportuno aqui nesse ponto recordar uma diferença que vai ser fundamental daqui por diante entre uma proposta de um tal Parmênides e a proposta de um tal Heráclito. Nós vamos falar sobre a identidade e a contradição, e quando começarmos a mexer nisso, nós veremos que o corona não é. Ele está sendo conosco. A cada minuto na pulsação da história humana, sempre o vírus estará sendo, delineando-se em consequentes futuros, sendo movimento. E isto no processo humano equivale a ter seu trânsito como o principal a ser visto
no seu percurso pela desigualdade que nos caracteriza. Basicamente, todo o enfoque de nossa análise passa justamente pela desigualdade, sem dúvida oriunda da matriz de organização de todos os tempos. Nós nos organizamos para sermos desiguais, e não por sermos desiguais. Há uma diferença aí muito forte. E veja o seguinte, o Heráclito, certa feita, apresentou uma proposta interessante, diz ele, ninguém pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Presta atenção que não pode mesmo. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Ninguém vai 2 vezes à praia da Pajuçara. Ninguém come 2 vezes sururu. É sempre um sururu novo, é sempre uma ilha nova, Pajuçara, etc, etc, etc. É por isso que ele afirma que o ser não está sendo, já o Parmênides não. Ele é e não pode deixar de ser. Quando você chega na linha do Heráclito aqui, você vê um movimento permanente, né? Você vê surgindo sempre novo, sempre novo, sempre novo. E é aí que aparece a questão do trânsito, ligada à posição que eu gosto de trabalhar com ela. O autor perdeu muito posição, acadêmica, quase não se escuta mais falar dele, até mesmo em quem lida com essa história de sociologia do conhecimento para cima e para baixo. Mas ele fez a minha cabeça aí pelos meus 20 anos, por aí assim, e eu nunca deixei de estar com ele. Acho que queima um pouco queima um pouco o Mannerheimer pelo fato dele ser ligado à escola de Frankfurt. O Mannerheimer, ele vê essa história do estar certo, ele vê essa história do trânsito, e para mim essa mecânica da renovação constante, do novo constante, quem melhor trabalha é ele, não tem dúvida com relação a isso. Desde aquele tempo, isso ficou na minha cachola. E ele então diz uma coisa muito interessante, que talvez isso bata muito com essa discussão nossa para Alagoas, sabe? Ele diz que há um determinado momento que as contradições, que os choques dentro de uma determinada condição ou circunstância, esse choque é tão forte e já está tão madura a contradição aqui dentro que aquilo explode, abre. E quando abre, começa o trânsito para uma outra circunstância. Quando isso daqui abre, valores que estavam aqui dentro prosseguem. Alguns prosseguem, né? Prosseguem. Esses são os que ele consideraria como sendo os valores do trânsito. Aqueles que vêm da abertura e vão andando com a construção histórica. E existe um valor que é o valor do trânsito. É aquele valor que ele nasce com o trânsito. Ele nasce com o trânsito. Então, o importante disso daí é que este movimento aqui, este ir, é sempre que é o fundamental. Então, sempre é o trânsito. Eu até brinco na sala de aula, mostrando como é que o novo aparece, né? Eu digo, papai beijou mamãe e nasceu neném. Pensa no ovo dentro de o pinto trancado dentro de um ovo, ele vai, rompe a casca, ele sai e começa uma outra coisa, né? Então aparece muito aí a ideia do novo e é preciso começar a pensar o que é que este vírus foi de novo. Será que este vírus é suficientemente forte para romper o quê? Onde? Como? O que é que ele efetivamente rompe? Ou o que é que ele, ou o que no seu trânsito ele efetivamente mantém como valor que está no trânsito, e não o valor que é do trânsito? O que é que ele incorporou de novo? As Alagoas. Raciocínio por absurdo, né? Tira o vírus de Alagoas e bota agora o vírus de Alagoas. Bem raciocínio por esse absurdo. Tira o vírus e bota o vírus. Quando ele entra, muda.
Eu falei no começo da nossa conversa aqui no barulho da rua. O barulho da rua. O cachorro latindo. Olha o carro passando. Quando começou o isolamento, essa rua você não ouvia isso não. No primeiro dia eu me acordei às 5 horas da manhã, eu digo, vou ouvir o barulho dessa rua. 5 horas da manhã, no primeiro dia que eu me isolei. Silêncio total, silêncio total, silêncio total. Haviam subido os carros chiques e haviam subido os carros proletários de aplicativo. A rua tinha outro barulho. Por menos que se diga que há isolamento, a rua tinha outro barulho nessa altura. Isso aqui é um corredor de trânsito, mas está aí a rua. O importante é que a rua está aí. Então a nossa rua não sumiu, mas ela mudou. A rua mudou. E o barulho da buzina. Maceió se encontra com todas as suas ruas, ruelas, becos, sem saída. Ele mantém isso. Ele mantém as ruas, mantém as ruelas e mantém os becos sem saída que ele tem. Agora, só que a rua, o beco, a ruela, o que é que for, nos chama, isso nos chama e pergunta. Porque, de certa forma, e do que nós estamos construindo aqui como argumento, isso tudo simboliza o mundo que está nos questionando também. O que nós construímos nos interrogam. Nos interrogam. O que é que vocês construíram? E elas, as ruas, perguntam incessantemente. No caso, ela representa o mundo com a habilidade de nos pedir explicações, respostas. A nossa consciência não opera no vácuo, a nossa consciência opera na muralha de cimento que eu estou vendo aqui. Né? Como se pode ver, nós escrevemos para responder a alguém. No caso, eu chamei a rua, mas pode ser a você. Nós escrevemos para responder a alguém, a algum sujeito que necessita explicar-se. A rua, a cidade, as pessoas, você. Difícil pensar que alguém escreva por escrever, né? Por gargalhar. É possível, mas é difícil pensar isso. De modo especial quando se trata de uma situação de cunho trágico e parte do que nós vamos chamar de a história do horror, a qual a Lagoa se encontra acostumada. O horror não é longe de nós, não. A Lagoa se encontra acostumada. Trata-se de uma história que normalmente é associada à ideia de catástrofe, ao desastre em alta dimensão. Como se deu e a miúde se fala, por exemplo, com a gripe espanhola, quando e novamente se tem a própria medicina enferma, conforme bela expressão, ou belo achado de Rockman e Armos em 2004, trabalho em 2004. Tratava-se de uma outra gripezinha, que atingiu, segundo uma estimativa, 20 milhões de pessoas, cifra que é apresentada em um texto de Rezende, que eu esqueci de anotar aqui em que ano o cara escreveu. A influenza, tal e qual o Covid-19, e tal e qual todos os vírus e seus parentes, e seus irmãos, e seus primos e seus avós, sempre estiveram andando pelas ruas, desde que rua existiu. Era assim. E sempre será assim. Inclusive ao realizar-se à nossa vista, jamais deixando, contudo, de ter um mistério associado aos sentidos que apresenta. Aos sentidos que apresenta, né? Como a própria palavra influenza continuou a apresentar, né? A apresentar, a acentuar. Ela que veio do falar italiano, significando influência, e fazendo-nos perguntar de quem ou de que sobre alguém, ou sobre quem, ou sobre não sei o que lá. A pergunta ela nos dirige. Influência da lua, influência do sol, influência de quê, né? É interessante como é que essa palavra tem uma força, uma carga
de significado extraordinária, né? No fundo, na vida é um mistério. E um mistério que traz o medo, o receio, o esperar com angústia, a sensação de uma tragédia que se evidencia coletiva e que tende a atomizar-se, a atomizar. Cada um cuidando de sua dor ao recolher-se à busca do coletivo, onde a saída do face-to-face terminou povoando a vida e as expectativas de intermediações. Né? Isso tudo está no mundo completamente intermediado. Né? Ao longe de sua experiência de vida, ao longo, aliás, me desculpe também, valeria dizer ao longe, mas melhor dizer ao longo, o povo cunhou uma expressão poderosíssima a revelar o senso da atomização que eu me referi. O povo diz, cada um cuide de si, que o tempo é de Muricy. Né? O que é um tempo de Muricy? Quem e o que, como e onde se define um tempo como sendo de Muricy? Você já ouviu isso? Já ouvi muito isso. Cada um cuide de si, quer dizer, volte-se para si. Né? No caso aqui, quando ele procura voltar para si, né, é como se o coletivo faltasse justamente na estrutura da desigualdade. Seguramente são muitos os Muricis, mas eles todos são aquele que nos manda nos resguardarmos em nós mesmos, tomar cuidado, ter cautela, precaver-se, trazer seu futuro bem para perto, como ocorre quando entendemos uma outra expressão, quando entendemos que a noite é d'água e a rua está ali como testemunho de que o mundo mudou. A noite é d'água, eu vou embora que a noite é d'água. A rua está ali, né? A rua está ali, como testemunha de que o mundo mudou, sobretudo quando se anuncia o isolamento e os carros de buzinação caem no silêncio, sem o som de pássaros. Algo muda, se interrompe, para dar lugar ao desconforto, ao esperar, ao não saber quando, e dando-se a entender que o horror é a falta de saída. É o sentir-se a encarar o que se faz temer. No caso, o vírus, que ficou muito longe em Alagoas, até que ele virou corriqueiro, pelos números expressivos que eles assumem, e que vão muito mais, muito mais. Devia ter sido muito bem divulgado um trabalho da Universidade Federal de Alagoas, projetando o nosso futuro com relação a isso, dando o cenário para o qual se deveria levar à vista, olhar, pensar, entender, vai aparecendo depois. Há um interessantíssimo parágrafo de um autor chamado Bertolli Filho, 2012, quando trata de medo e história. Ele merece ser lido uma parte dessa introdução que nós estamos fazendo ao Covid nas Alagoas. Vejam, escute o cara. Abre aspas. Discorrer sobre medos coletivos é adentrar no sombrio que a história comporta. Vou repetir. Discorrer sobre medos coletivos é adentrar o sombrio que a história comporta. É defrontar-se com pontos de chegadas que nunca se pretendeu atingir. Veja que negócio forte. É defrontar-se com pontos de chegadas que nunca se pretendeu atingir. É dialogar com ameaças reais ou pesadelos. E veja como é que ele complementa. É dialogar com ameaças reais, primeiro dialogar, né? É dialogar com ameaças reais ou pesadelos, nem sempre imaginários, pesadelos reais, nem sempre imaginários, e que acompanham a humanidade desde suas origens. Belo texto, né? Discorrer sobre os medos coletivos, como nós vamos fazer também, só que nós vamos transformar os números numa linguagem pertinente às perguntas
da ordem histórica. Discorrer sobre mitos coletivos é adentrar o sombrio que a história comporta. É defrontar-se com pontos de chegadas que nunca se pretendeu atingir. Depois eu vou retomar isso lá pelo fim, mas é andar sem saber de nada, sem saber de rumo, sem saber de pitomba nenhuma. Eu não tenho palavra, a linguagem fica falha para caracterizar isso, mas talvez o meu gestual aqui, ele seja muito mais contundente do que a fala. Vou ler novamente, porque eu gostaria que muito dessas ideias elas permanecessem nas nossas interrogações. Discorrer sobre medos coletivos é adentrar o sombrio que a história comporta. É defrontar-se com pontos de chegadas que nunca se pretendeu atingir. É dialogar com ameaças reais ou pesadelos nem sempre imaginários e que acompanham a humanidade desde suas origens. Feche aspas. É dele também que retiramos para a gente pensar nessa introdução que nós vamos fazendo, ou nesses pequenos tópicos dessa introdução. É dele também que retiramos para pensar um texto de um cara chamado Roberto, eu vou chamar de Musil, porque eu não sei pronunciar não, Roberto Musil, e o romance que foi a edição que eu li, é a edição de 1989, mas é do tempo do Samba Lelê tá doente. Por que eu estou pensando nisso? Porque pode nos instigar, mexer com a gente, né? Nesta andada, quando eu falar instigar, é mexer com a gente, instigar nesta andada pela Lagoas, e que nos fala de algo singular. A trajetória da história, veja bem, a trajetória da história não é a mesma da bola de bilhar, que recebe uma tacada e corre em direção para onde foi apontada. Papo da bola, esse argumento é trecho de um extraordinário romance intitulado O Homem Sem Qualidades. Bem esse livro, O Homem Sem Qualidades, bem esse romance. O nome do cara é Musil, eu não sei, ele é austríaco, parece, e está escrito com M-U-S-L-I, eu não sei como é que se pronuncia. O Homem Sem Qualidades. E uma das personagens cisma de pensar, Ulrich era seu nome. A linha da bolha de bilhar não se assemelha à da história. Ela, a da história, é como nuvem. Como do vagabundo que vai descobrindo sombras numa ruela, detalhes insuspeitos, e por aí segue a imagem que o Ulrich vai traçando na medida em que ele pensa. Este romance é profundamente instigante, quer dizer, mexe com a gente mesmo, né? E por aí vai, e tem-se um capítulo, cujo título nos leva a pensar e muito quando olhamos para a história e para esse momento de Alagoas. A proposta é simples, do personagem, a proposta é simples. Se existe um senso de realidade, então existe um senso de possibilidade. Efetivamente, o texto mexe com a gente pelo poder que dá o condicional. E dizemos nós, se a história não é o condicional, na certa, o abrange. Certo, o abrange. Haveria alguma possibilidade para Alagoas não receber, ter e manter o vírus? Haveria uma condição que permitisse a Alagoas não receber, ter e manter o vírus? Existe, ela tinha que não existir. Ou existia, veja bem, ou existia um imperativo isolando qualquer possibilidade de não ter. Não existe possibilidade de que a Alagoas não pudesse ter o vírus. Ela tinha que ter o vírus. O problema básico nisso daí, e que aparentemente pode parecer uma coisa tola, é que Alagoas não é um em si, mas é uma relação. Alagoas só existe porque ela é uma relação. Alagoas só existe porque ela é uma relação.
As epidemias têm formas e padrões de serem. E Alagoas jamais poderia estar fora da rota de conquista, de tomada de território. Para o vírus, por onde existisse caminho para sair e chegar, ele iria. E Alagoas estava no caminho. O caminho era a condição mutuamente exclusiva, né? Existia ou não existia caminho? A resposta negaria ou afirmaria o vírus de nossa terra. Mas a pergunta não poderia ser, na realidade, realizada por uma razão absolutamente simples. Havia uma definição. Existe caminho. Alagoas era lugar. Então, era caminho, era deslocamento. E para o vírus jamais poderia ser pensado um beco sem saída. O vírus tinha essa história de beco sem saída com ele, não. As possibilidades ganham forma e convergências que se realizam e formam circunstâncias que se tornam um ambiente de novas circunstâncias. Tudo vem e tudo se destina. Alagoas livre da rota do vírus. Você acha que seria possível? Esse Alagoas não poderia. As circunstâncias não permitiriam. As circunstâncias não permitiriam. Elas não poderiam deixar de ir gerando outra circunstância, mas havia algo imperativo. Se havia caminho, o vírus andaria. Disso vem um outro elemento a considerar e que sustenta todas as nossas intervenções aqui. Ao chegar aqui, ele veio, ao chegar aqui, ele se torna a nossa experiência, ou um modo de viver, de vivenciar, e vai cada vez mais estreitando o círculo até que se individualiza, chegando ao mínimo que pode ser o indivíduo, mas ele mesmo sendo uma relação com a evidência que o lugar também tem. O que seria uma experiência nas Alagoas? Parece um imenso lugar comum essa pergunta, mas se for, sempre deve ser tido como inspirador. Experiência é um modo de ser e estar em um determinado lugar, em determinada situação. E isso parece nos permitir afirmar que ou vemos o problema do ponto de vista do vírus, ou vemos o problema do ponto de vista de Alagoas. Haveria realmente essa possibilidade? Ou eu estou levantando uma pergunta que não faz sentido? Ou vemos pelo vírus, ou vemos pela Alagoas. A possibilidade de ver pelos dois caminhos, acho difícil. Para você, o que acha? Voltemos à minha rua, que eu estou vendo bem daqui, ali embaixo. É engraçado, eu só tenho um ângulo agora, uma posição, uma posição. Aí está em cima, a rua embaixo. Eu não vejo a rua mais assim, não. Eu vejo a rua assim. É diferente, é diferente. Aqui eu não tropeço. Eu tropeço diferente. Aqui, a calçada é uma desgraça. Aqui, o cego não anda com facilidade. A cidade se nega ao cego. Aqui embaixo na rua, eu tenho a cidade que se nega ao cego. Eu tenho a cidade que se nega ao cadeirante. Eu tenho a cidade que se nega ao idoso, que sou eu, que se nega ao idoso. Né? Aqui de cima, eu tenho a cidade que eu não toco, na rua, né? Embora esteja todo o tempo com ela, nela e vivendo. A rua não deixou de existir, essa minha rua aqui. Embora ela estaria agora sendo a rua do vírus, o local da distância, da máscara, de conversas que ninguém imaginava, né? As ruas, como disse o João da Rua, o João do Rio, o João da Rua não, o João do Rio, as ruas, como disse o João do Rio, têm alma, né? Tem alma. E isso é um achado que ele fez. Eu acho muito bonito o texto dele. Eu adoro o João do Rio. Eu acho muito bonito o texto dele. Ela tem alma, isso é um achado. Mas vem a pergunta: modifica-se a alma das ruas, os becos, se ainda existem, de Maceió, serão os mesmos?
E as cidades, o que acontece com elas? Seus sons e cheiros se modificaram e seus tempos também. O que fez o vírus com as redes urbanas de Maceió? Mudou? O vírus mudou aqui da mesma forma que mudou ali. Andar por Maceió, como andaremos, na vida que estamos tendo, não é fácil. Ampliando o desconforto da cidade, gerando outro tipo de problema de acessibilidade. Há um intruso mandando na rua agora. Há um intruso mandando na rua. Está bem aí embaixo. Eu abri aqui a janela por conta do calor. Estou com medo danado que ele entre por ela. Em um caso desse tipo, é impossível vagabundear sobre dor, vagabundear no sentido de flané, vagabundear sobre dor, tristeza e sofrimento que, em nosso modo de ver a história, supera a visão meramente estrutural, lógica e das grandes evidências do que estamos nos aproximando de Thompson em sua percepção que existe uma história que pode aflorar uma history from below, a mesma das cartas dos soldados das guerras napoleônicas. Por outro lado, devemos insistir que não é possível andar impune por ruas e avenidas, como mais um flané a vagabundear por este mundo vasto, mundo do poeta. Isto equivaleria, o poeta procura logo uma solução para si mesmo, né? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, era uma rima aí, não uma solução. Quando é que ele se encontra, né? Porque, bom. Por outro lado, devemos insistir que não é possível andar impune por ruas e avenidas, como mais um flané a vagabundear por este mundo vasto, mundo do poeta. Isto equivaleria a desumanizar a história quando o tema, seu assunto é dor, sofrimento, morte, todos assumidos por uma coletividade que intitula-se, talvez sem saber a razão, de Alagoas, o que preferimos, pelo nosso gosto à antiga, de chamar das Alagoas. Bom, já é tempo, já passou o tempo. Eu não quero fazer essas coisas muito compridas não, para não encher. E também para me descansar, né? Que, como dizia o Ascenso Ferreira aqui, eu sou louco pelo Ascenso Ferreira, né? Discordaria tranquilo do Ascenso Ferreira, mas deixar de dizer que ele traz a beleza, ele trouxe a beleza para o mundo. Eu não posso deixar de dizer, né? O Ascenso Ferreira diz, e na hora de trabalhar, pernas para o ar, que ninguém é de ferro, né? Vamos continuar conversando e chegando no vírus em Alagoas. Ele chegou, ele ficou, ele é nosso. Apesar de ser contra a nossa humanidade, entre aspas, de Itacaeté. Então assim, aí vamos continuar a nossa conversa. Na próxima vez, deixa eu desligar aqui para a bichinha da máquina descansar, né?